Fala rapaziada, sejam bem-vindos ao canal Joga Fácil, eu sou o André Alves e no vídeo de hoje a gente vai comentar sobre a estreia do Vojvoda pelo Santos, beleza? Agora há pouco também talvez vai ter um vídeo do Corinthians e Palmeiras lá na Neoquímica Arena, mas primeiro eu queria vir comentar aqui um pouco sobre essa partida entre Santos e Fluminense lá na Vila Belmiro com vocês, beleza? Pessoal, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, me ajudar curtindo, compartilhando, tá? Dessa forma vocês ajudam a crescer o nosso conteúdo aqui e compartilhar ainda mais com as pessoas nossa opinião, a nossa análise das partidas, de movimentos do mercado e tudo mais. A gente fala aqui sobre Palmeiras, Corinthians, Santos, São Paulo, já falamos sobre Vasco também e quero cada vez mais tentar trazer mais vídeos de outros times aqui também, beleza? Outro detalhe também que eu queria apresentar para vocês é que eu estou num espaço diferente hoje, estou recebendo visitas na minha casa, então por isso que peço perdão pela bagunça, algumas coisas estão acontecendo aqui, mas logo a gente já volta ao comum, lá, que é lá no escritório, beleza? Escritório barra quarto da minha filha. Pessoal, o Santos empatou contra o Fluminense na Vila Belmiro, um jogo que começou às 4 horas da tarde, e que, por incrível que pareça, eu achei que ia ter lei do ex hoje, tá? Eu achei que hoje o Fluminense com Ganso e Soteldo iria cravar, e digo mais, eu acho que o Renato Gaúcho acreditava nisso também, tá? Porque ali no segundo tempo, mais ou menos, ele volta com um Ganso e com um Soteldo, não numericamente, assim, o esquema tático não chega nem a mudar tanto. Na verdade, na minha visão, até decai, porque no primeiro tempo o Fluminense era levemente superior em quesito de volume de ataque, mas não conseguia dar a tal da finalização, executar uma boa finalização, parava na defesa do Santos e em alguns momentos em algumas laterais, não tanto no meio de campo, obviamente, porque o meio de campo do Santos é muito abaixo, essa é a verdade, o meio de campo do Santos com o Tomás Rincon é lentíssimo da conta. E eu acredito que o Renato Portaluppi tenha pensado em colocar esses dois justamente quando a lei do ex. Assim, e aí eu quero perguntar para vocês assim, a lei do ex é um negócio místico, né? Todo mundo acredita de certa forma, né? O meu time, eu fiz uma pesquisa pro Trivela há um tempo atrás e fiz a pesquisa assim por alto, né? Coloquei ali, usei IA para me ajudar também a auxiliar, busquei alguns sites em comparações com sites do próprio Santos, que ele disponibiliza lá, o santos.com.br, e usei sites de alguns outros times também. E dentro desses sites, alguns ex-jogadores do Santos tinham lá gols marcados contra o Santos, e aí eu cheguei à conclusão que o Santos, desde 2019, é o time que mais sofre gols com lei do ex. O Santos já tomou 12 gols com lei do ex, tá? É o time que mais sofre com isso dentro desse tempo. Parece pouco, mas se você parar pra pensar, não é todo time que possui tanto jogador assim em outros times, né? Que já jogaram por aquele manto, né? E nem sempre esses times se cruzam e nem sempre esses caras conseguem cravar. Só o Yuri Alberto já tem uma pá desses gols, fora outros jogadores também, como o Ganso já fez esse tipo de coisa também. Deixa eu ver quem mais aqui, não me vem à memória agora. Não consigo lembrar, mas assim, pelo menos esses dois eu sei que já cravaram. O Yuri Alberto, se não me engano, tem 6 gols jogando contra, né? Acho que pelo Inter, ele tem uns 2 gols que entra nessa contagem. Pelo Corinthians são 6, se eu não estiver enganado. E o Ganso tem 1. 1 é 2, se eu não me engano. E aí tem outros jogadores que estão espalhados por aí. Enfim. E não foi dessa vez, né? Muito por mérito do Santos também, uma zaga bem postada, com o Luan Pérez assim que deixou a desejar demais da conta no jogo contra o Vasco, né? E novamente assim lento na partida contra o Bahia. Ele é bom, ele é um zagueiro assim muito bem, ele tem um posicionamento bom, não vou negar, mas ele é devagar hoje em dia, infelizmente. O Luan Pérez que chegou pelo Santos em 2020, que jogou lá no Olympique de Marseille em 2021, não é mais o mesmo jogador. Infelizmente, até porque o condicionamento físico não é o mesmo, já teve essa passagem, jogou a Série B pelo Santos. E o Luizão, no contra o Bahia também, foi um fracasso, e contra o Vasco nem se fala então, né? Então o Vojvoda já chega optando pelo Zé Ivaldo, que inclusive tem uma cláusula lá que se ele jogar 60% das partidas pelo Santos, o Santos tem o direito de comprá-lo, assim, tem que comprar pelo Cruzeiro. E ao que tudo indica, pelo que estamos a prever, o Santos contratou somente um zagueiro, a ver se vai anunciar e tudo mais, e tá tentando mais um. E acho difícil que isso se conclua até terça-feira. Tô gravando esse vídeo às quase 9 horas da noite
de domingo, a janela de transferência fecha na terça-feira, então assim, a ver se o Zé Ivaldo não vai completar esses jogos todos. Se ele completar, ele já está com 27 jogos jogados. O Santos vai disputar até o final do campeonato 55 a 52. Então, assim, ele está perto dessa média. Enfim. Então, a gente teve essas zaga do Zé Ivaldo e Ilan Pérez, e que foi melhor do que os jogos anteriores, assim. Então, vamos ver como o Vojvoda vai continuar utilizando esses dois, se até o momento vai ser esses. Lembrando que o Santos tem Luizão, o João Basco que está se recuperando de uma lesão, e o Gil, tá? Que, assim, tentou já rescindir de novo com o Santos, e o Santos fica tentando segurar porque não tem zagueiro. O Santos tenta segurar o Gil, que implorou praticamente para se aposentar no final do ano passado, por conta de que ele estava cansado e tudo mais, e o Santos segurou porque segurou ele. Muito pedido da torcida também, eu não vou isentar a nossa torcida. Eu fui um desses caras que pediu, porque achei que ele ia conseguir desfilar um certo futebol ok nessa Série A, e não foi, e me arrependo amarguradamente por isso. No mais, o Santos no primeiro tempo não conseguia criar muitas chances, não conseguia distribuir muita bola para os seus atacantes. Ele é muito passado, errando muito também. E com medo também, certo? Eu senti um certo medo dele também jogando ali, apesar de não ter as organizadas, que são as principais torcidas que, assim, se eu não me engano, a torcida jovem e a torcida, e uma outra torcida que eu não lembro, elas que mais cobram o Guilherme. Segundo tempo do Santos, o Santos vem um pouco melhor, como eu disse, tanto que o Renato coloca o Soteldo e o Ganso, achando que eles poderiam mudar de uma certa forma o jogo, e não foi o que aconteceu. O Ganso, inclusive, faz uma falta no Neymar ali perto do final do jogo, em que era, na minha visão, era para ser vermelho claríssimo, tá? Ele crava as cravas da chuteira no Neymar, e assim, e o Neymar estoura, faz aquilo tudo dele, aí vai para cima de juiz, toma amarelo, por aí vai. Mas o Santos tem até o primeiro gol do Guilherme impedido lá no primeiro tempo e tudo mais, assim, mas estava claríssimo impedido, ia ser um belo gol dele, de certa forma, inclusive, tá? Ia dar aquela saída, né? Sai, Zica, ia tirar esse caldo duro que ele tava levando, lá ele, mas não foi dessa vez. No segundo tempo, a gente deu o Neymar construindo um pouco melhor, o Neymar um pouco abaixo também, sabe, assim, jogando um pouco mais devagar e tudo mais. O Neymar precisa dar pique, gente. O Neymar precisa correr um pouco mais, ele precisa tentar dar mais arrancadas, e assim, a gente vê que ele tá tentando e o corpo não tá acompanhando de certa forma. Quero ver muito como vai ser isso até o final do ano dele. Mas acho difícil que mude, tá? Acho difícil que mude. Então, o Santos distribuindo um pouco mais a bola, o Roleze jogando bem, uma partida ótima do Roleze, chutando pro gol, assim, chutando fraco com a perna esquerda, infelizmente, mas o Fábio também agarrou demais pelo Fluminense, tá? O que o Fábio agarrou hoje foi impecável, e não é à toa que não sofreu gols. E outra coisa também, a gente teve o gol no finalzinho, pra gente finalizar esse vídeo, a gente teve o gol no finalzinho do Tiquinho, que entra ali pra tentar ajudar ainda mais esse time também, e ele cabeceia no canto, e um belo gol, e assim, milimetricamente anulado, no último minuto, foi literalmente para encerrar depois um cruzamento do Neymar, inclusive. Então assim, eu não sei, eu sinto que esse time ele tem algo espiritual que impede ele de fazer vencer. O Santos não ganha dentro de casa, não se impõe dentro de casa, é uma coisa absurda. Hoje foi um jogo muito parecido com o jogo que o Santos teve contra o Botafogo, quando recebeu o Botafogo lá na Vila também. O Santos atacou, fez de tudo, gol anulado, bola na trave e tudo mais, e não conseguiu sair com a vitória, diferente daquele que foi a derrota. Esse o Santos empatou, mas assim, resultado bem amargo e bem abaixo. Neymar até briga, toma amarelo, briga com o Ganso, vira putaria danada. Antes os dois estavam se cumprimentando, se abraçando, então assim, bizarro. Foi um jogo, mas dentro disso, como eu disse, não foi um jogo de derrota, o que esse time vem tendo, né? É o que tem no Santos, é derrota. É incrível. E dentro de casa, então, pelo amor de Deus. Então, assim, gostei das mudanças do Vojvoda. Eu acho que ele poderia colocar um bom tempo para beliscar mais com o Zé Rafael. Eu entendo que os dois foram já testados e que, assim, não deu tão bem, mas ainda é melhor do que insistir em João Schmidt, insistir em Ricon. São dois jogadores lentos demais, perdem muito fácil a bola e que estão assim, que não servem mais para o Santos, infelizmente. Então tem que ser o bom tempo jogando, e o Souza também tem que ser usado. O Vojvoda fala sobre a base, fala tudo mais, e no primeiro jogo dele ele não usa a base. Então assim, para mim isso já foi um erro, mas dentre outros, dentro da estrutura do time, dentro do time ter consciência, isso ele conseguiu impor. A gente já conseguiu ver um pouco, assim, mas bem pouco, eu diria 5% do esquema tático que o Vojvoda vai apresentar para o Santos. Beleza?
Gente, esse foi o vídeo de hoje. Tentei ser um pouco mais breve possível. Correria que tá aqui, como eu falei pra vocês. Peço muito a ajuda de vocês para compartilhar, seguir a gente aí, hypar o vídeo, curtir, comentar, que eu vou estar lendo, eu vou estar engajando junto com vocês aqui, beleza? Pessoal, é isso. Tamo junto e valeu!